Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E para fechar o mês de maio, que é o mês da família, eu queria conversar com vocês sobre uma família, a família de Ruth e Noemi. Essa história está lá no livro de Ruth, a partir do capítulo 1, e ela conta o seguinte: Noemi, ela se mudou com seu esposo da onde ela morava para uma outra terra chamada Moabe, ela, o esposo e seus 2 filhos. Ao chegarem lá, os seus 2 filhos se casaram com mulheres daquela terra. Passado um tempo, o esposo de Noemi faleceu. E pouco tempo depois, os 2 filhos dela faleceram. Noemi então ficou viúva e ficou sem os filhos. Ela ficou sozinha com as 2 noras. Então ela decidiu voltar para a terra dela porque ouviu dizer que havia de novo alimento, que havia provisão aonde ela morava. Então ela escolhe sair de Moabe e se dirigir à sua terra. Nisso, ela diz para suas noras: olha, vocês podem voltar para a casa de vocês, voltem para os seus pais, porque eu não tenho como mais gerar filhos para vocês, e ainda que fosse possível gerá-los, como vocês fariam? Vocês esperariam eles ficarem grandes o suficiente para casar com vocês? Então voltem para a terra de vocês. As 2 noras, Ruth e Órfã, choraram muito. Elas queriam permanecer com Noemi, o que me faz pensar que Noemi devia ser uma boa mulher. Ela devia ser uma boa sogra. Porque senão, por que elas queriam voltar para casa, não gostariam de voltar para a casa dos seus pais? A verdade é que depois de chorar, Órfã então escolhe voltar mesmo para a casa dos pais. E Ruth diz: aonde você for eu irei. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Então Ruth segue Noemi para sua casa, para sua terra, para o seu povo e para servir o seu Deus, que é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então Ruth segue Noemi e vai para este lugar. Então nós vemos uma mulher sofrida, uma mulher machucada como Noemi, que perdeu seu esposo e seus 2 filhos, e Ruth, que também perdeu seu esposo, 2 mulheres vivendo sozinhas e com o desafio, naquela época, de se sustentarem. Então, Noemi traça toda uma orientação para Ruth, a fim de que ela consiga um homem, que naquela época era o necessário que elas precisavam para a sobrevivência, é que Ruth se casasse novamente e seguisse, então, a linhagem, obtivesse, assim, então, o suprimento, aquilo que faria com que elas sobrevivessem naquele tempo, o sustento necessário. Então Ruth é orientada por Noemi a como conseguir um remidor, alguém que vai tirar ela dessa situação que ela está vivendo de viuvez, vai se casar com ela e vai trazer sustento, provisão, acolhimento para a vida dela. Isso fazia parte da cultura da época. Mas não se atendo a isso, mas se atendo àquilo que Deus fez a partir da escolha de Ruth, é que eu queria conversar com você hoje. Quais têm sido as nossas escolhas diante dos desafios que se colocam diante de nós? Como temos reagido diante das dores? Como temos reagido diante das crises? Como temos reagido diante das dificuldades? Órfã chorou, mas foi embora para casa. E a gente não ouve mais nada acerca de Órfã no texto. Não há mais nenhuma citação acerca dela, porque ela fez uma escolha. Ela escolheu ir embora. Ela escolheu sair daquele lugar. Ruth escolheu o que talvez não fosse o mais fácil. Certamente era o mais difícil. Ela estaria com uma mulher idosa, viúva, que na época não teria muitas opções de sustento, de autossustento. Ela estava acompanhando essa mulher para uma terra que não era dela, para servir um Deus que não era o Deus de origem dela. Mas ela fez essa escolha, certamente baseado naquilo que Noemi sempre demonstrou para ela, sempre mostrou com suas atitudes e com seu testemunho acerca não só de quem ela era, Noemi, mas de quem era o Deus dela. Então Ruth sai desse lugar, dessa terra, que era a terra dela, e segue Noemi para algo
que é improvável e desconhecido, mas ela fez uma escolha que mudou a vida dela. Como tem sido a nossa reação diante daquilo que muitas vezes nós vivenciamos, ou uma crise familiar, ou uma crise financeira, ou um desafio muito grande diante de nós, a gente escolhe chorar e fugir, voltar para um lugar de segurança, ou a gente se lança num desafio, porque Deus está ali. O que Ruth diz para Noemi é fundamental. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ela se apropriou daquilo que ela entendia que poderia ser uma bênção na vida dela. A palavra do Senhor hoje nos mostra que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas diante de momentos de crise, de dor e de sofrimento, porque certamente tanto Noemi quanto Ruth estavam sofrendo. Mas qual tem sido as nossas escolhas? Elas precisam ser escolhas sábias e sempre tem que nos levar para a presença de Deus. Ruth escolheu servir ao Deus de Noemi. Ela abraçou a fé de Noemi. Ela aceitou o Deus de Noemi como o seu próprio Deus. E por causa disso, ela seguiu todas as orientações de Noemi, seguiu os princípios e a cultura de Noemi, e por causa disso, ela se casou com Boaz. E Boaz, na verdade, ele vem a ser da genealogia de Jesus. Ruth passa a estar na genealogia de Jesus por causa dessa escolha. Porque ela escolheu seguir Ruth e servir ao mesmo Deus. O que está diante de nós hoje? Quais são as crises, os medos, as dificuldades, os desafios que estão diante de nós? O que a palavra do Senhor nos desafia nessa semana? E aquilo que o Senhor quer dizer para nós é: escolha estar na minha presença. Me escolha como Senhor da sua vida. Me escolha como seu Deus. E eu vou mudar o seu futuro. Eu vou mudar o seu destino. E eu vou lhe dar um propósito. Ruth teve uma alteração muito grande naquilo que estava destinado para ela, por ser uma mulher viúva e sozinha, com a sogra que era viúva e também sozinha. Deus mudou a realidade dessas duas mulheres a partir da escolha de Ruth de seguir a Noemi. E por causa disso, Ruth entrou na genealogia de Jesus. O filho dela com Boaz está na genealogia de Jesus. Que possamos fazer escolhas que nos levem a um propósito e a um destino diferentes. Um que seja traçado pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor os desafios, as dores, as crises, as incertezas que estão diante de nós. Nos ajuda a optar por aquilo que nos leva para a Tua presença e não para aquilo que é mais fácil, porque a partir daí, certamente, veremos o Senhor transformar o nosso destino e nos dar um propósito. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a fazer boas escolhas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.